Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui nesse vídeo ler um relato aqui, um comentário de uma irmã, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, né, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro, no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui ler um comentário de uma irmã acerca de objetos amaldiçoados e fazer alguns comentários acerca desse comentário dessa irmã. Vamos lá, então. Aqui no vídeo mais recente, no vídeo 12:15. Esse vídeo é um vídeo muito abençoado, é o vídeo 1215. A irmã fala assim, irmã Carol Shermolds, acho que é isso, 3650. Eu acho que é assim que se fala. Obrigada, viu, Carol, pelo seu comentário. Ela fala assim: eu gosto muito da irmã, amém. Não sou de comentar muito, mas assisto todos os vídeos e curto. Obrigada, amada. Obrigada. Irmã, o seu avô está ao lado do diabo, olha só. Porque pessoas que maltratam animais não têm perdão. Ela fala aqui, né? Ela utiliza aqui um termo, né, que eu não teria coragem de falar aqui. Ele deveria ser um pontinho em pessoa. Quero agradecer a Carol, né, pelo seu comentário e fazer aqui, né, algumas considerações. Obrigada, viu, Carol? E um grande abraço também para todos vocês que entram aqui, que assistem, que nem curtem, nem comentam, mas fica aí ligadinho, ligadinhas, assistindo. Mas eu quero aqui dizer, viu, nesse vídeo, tem um versículo que fala, nesse vídeo aqui possivelmente eu tenha falado sobre um facão que tinha aqui, né, eu acho que é uma peixeira, mas é uma faca grande assim, enorme. E era dele, do meu avô, né? Era dele. Ele que durante muitos anos era dele, né? Era dele. Mas a palavra de Deus vai dizer, antes de entrar no assunto, que o justo, ele olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios, elas são cruéis. O justo, ele olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias do ímpio, elas são cruéis. O que significa isso? O justo, vou entrar no assunto, né, que a irmã comentou aqui. O justo, ele cuida do animalzinho. Eu não sei, né, de repente você tem um gato, você tem um cachorro, ou você tem outros animais. Quando a Bíblia fala que o justo, ele olha pela vida dos animais, ali ele está cuidando, né, daquele animalzinho, procurando ver a ração, qual é a melhor ração. Uma ração boa, uma ração proteica, uma ração que venha suprir, né, a saúde ali do animal, para que ele não fique muito doente, que ele não adoeça. Isso influencia, viu, irmãs? É bom você dar uma ração de qualidade para o seu animalzinho. O justo, ele olha, quando a Bíblia diz que ele olha, então o justo, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar ali dar condições dignas para aquele animalzinho, não somente de comida, água fresca, como ali o banho, né, que precisa, né, os animais precisam, né, ter ali a higiene.
até para evitar de parasitas que trazem doenças, ou se tiver, dá ali uma boa melhorada. Mas quando ele diz que o justo olha pela vida dos animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis, irmãs, a Bíblia vai dizer que o ímpio, ele não tem misericórdia. Ele não tem nenhuma misericórdia. Nenhuma, irmãs. O ímpio, ele não tem misericórdia. Quando o texto diz que as misericórdias do ímpio são cruéis, o ímpio, ele não tem misericórdia. Se ele tiver algo ali de uma misericórdia com você, é porque lá na frente ele vai te pedir, vai querer alguma coisa e ali você vai lamentar muito, vai chorar por ter aceitado aquele algo, aquele favor. O ímpio, ele não faz nada de bom grado para ninguém, ele já avisa pensando lá na frente. Irmã Raquel, amada igreja. Claro que não são todos, eu não quero generalizar, porque toda generalização ela é muito perigosa, mas os ímpios, eu estou falando de ímpios. Se ele faz algo por você, é porque ele já está vendo lá na frente, já está... Repito, não são todos os ímpios, tá? Não quero aqui generalizar. Mas com o assunto aqui ao meu avô, eu me lembro, né, na minha infância, sobre objetos amaldiçoados, que ele era, viu, irmã Carol, um homem assim, muito rude. Ele era um homem rude. Ele era um homem assim, rude. Talvez pela criação, o modo como ele tenha sido criado. Eu era criança, né? Era criança, então eu tenho essa lembrança de um homem rude, um homem um pouco rude. Ele fumava e eu fui criada, né, por eles, ele e a minha avó. A minha avó que era assim um pouco mais tranquila, mais maleável. E eu quero aqui aproveitar, né, essa oportunidade aqui desse vídeo e dizer que eu sou muito grata a eles, minha avó e meu avô, porque eles me criaram, né? Eu fui criada por eles. Minha mãe não teve condições de ficar comigo, não tinha condições, mas eles que me criaram. Eu sou grata a Deus, né, pela intervenção divina de ter usado eles, né, através do meu pai para cuidar de mim, porque sem ali a ajuda deles no sentido de criação, talvez eu acho que eu nem estaria aqui, mas eu vejo assim como a providência divina já intervindo na minha história. Então eu sou grata a Deus, né, pela educação, pela forma, né, como eu fui criada, sobretudo pela minha avó, que era mais assim responsável, que estava ali comigo, né, me criando. Eu fazia muitas travessuras, viu, irmãs? Fazia muitas travessuras e ela não aliviava não, olha, apanhava de vara de goiabeira, irmãs. E ela dizia assim, um dia você ainda vai me agradecer. E hoje, como eu agradeço, como eu agradeço. Então, irmãs, em nome de Jesus, ali naquele contexto familiar, aquele contexto ali, né, eu me lembrava de algumas histórias. Eu me recordo de algumas histórias que eram contadas naquele contexto. Ali em roda, e eles conversando, meu pai e os familiares, né? Contando ali as suas histórias muitas das vezes até macabras, viu, irmãs? Eu devia ter uns 5, 6 aninhos.
E ali ouvindo aquilo, e eu ouvi essas histórias. E eles rindo, né? Os familiares, as pessoas que estavam ali rindo, inclusive ele rindo das atrocidades com os animais, né? Lá onde eu vivia, morava, não tinha isso não, mas o que eles contavam é que parece que eles moravam em um lugar tipo uma fazenda, um algo, que ele criava animais, né? Ele tinha cavalos, ele tinha porcos, matava porcos, tinha animais, irmãs. E ele, assim, ele de vez em quando ele fazia algumas atrocidades com os animaizinhos. E eu, quando criança, eu vivendo ali naquele contexto, achava isso tudo normal, olha. E ao longo dos anos, né, depois quando Deus vai trabalhando, nós vamos percebendo que muita coisa não é normal, que não é assim. Enfim, né, Deus vai tendo graça, vai nos dando graça, misericórdia, vai nos apresentando outras pessoas, outros contextos, outros... Mas eu sou muito grata a Deus, porque eles cuidaram de mim, viu, irmãs? Eu vivia numa situação muito difícil mesmo. Não tinha assim nem quase muita comida, não tinha roupa para vestir. Eu nem lembro, mas eu não sei se eu tinha uma muda de roupa ou duas mudas, sei que não tinha roupa, né? E ali eu, bem na infância, bem criança, quando eu fui para a companhia deles, duas coisas me marcaram, que foi comida, que lá tinha comida ensopadinho, legumes, aquilo ali me marcou, que minha avó fazia comida ensopadinho, mas eu comia aquilo com gosto, ensopadinho. Legumes, né? Ela refogava assim os legumes. E essas duas recordações me marcaram muito, que tinha comida e tinha roupa. Tinha roupa dobrada, passada. São duas recordações, mas eu sou muito grata a Deus, né, pela vida deles. Mas eu me lembro dessas histórias, viu, irmãs? Dessas histórias em que todos ficavam rindo, né? E ali, desse tempo, irmãs, algumas coisas aconteceram, eles morreram. E nisso que eles morreram, eu precisei sair, vim para essa cidade aqui onde eu moro, na companhia da minha mãe, aqui nessa cidade onde eu moro. E eu trouxe alguns pertences dessa época. E alguns desses pertences era esse facão e tinha outras coisas, né? Como eu falei, eles morreram e ali ele até demorou mais do que a minha avó. Ela faleceu antes e ele até demorou um pouco mais. Ele sofreu um pouco por problemas pulmonares, porque ele fumava cachimbo mesmo, né? Então, enfim. E algumas coisas eu trouxe dessa época. E dentre essas coisas que eu trouxe, viu, irmãs, veio o tal do facão. Veio o facão, veio algumas coisas, né? E ali ao longo dos anos, aquilo ficou tudo na minha companhia. E foi ficando aquilo, e foi ficando. E ali, irmãs e irmãos, foi ficando aquilo, foi ficando. E ao longo dos anos, nessa minha vida com Deus, na minha vida com o Senhor, na minha caminhada com o Senhor, eu ali, irmãs e irmãos, na minha caminhada com Deus, eu orei ao Senhor, falei com Deus, pedindo a Deus discernimento, esclarecimento. Se tinha algo de oculto, irmãs, eu já tinha passado muitas coisas com o Senhor aqui. Foi o mistério do guarda-roupa, o mistério do vestido e outros mistérios.
E eu me lembro que veio uma jarra de vidro, né, que era da minha avó também, aquela jarra também eu me desfiz. E mas foi muita coisa, veio o móvel também que eu tirei, aquele móvel, era um móvel que eu não sabia da origem daquele móvel, era um móvel muito bom, de madeira maciça, mas eu não sentia mais paz de estar com aquele móvel. E por fim um assunto do facão, que me ajudava muito aqui. E algumas coisas aqui no quintal que precisa colocar em ordem. E ele era grande, facilitava bastante. E irmãs, e aquele facão usava muito, até que eu em oração, aquele facão começou a me incomodar. Começou a incomodar. Eu me lembro um certo dia que eu fui colocar a mão nele assim, fui botar a mão nele. E eu vi aquele negócio se soltando, né, no cabo, onde põe, né, a mão. Era uma fita, um negócio que já nem tinha mais o cabo, botaram uma fita, um negócio. Mas o troço começou a soltar, irmãs. Depois de muitos anos, o troço começou a soltar. Aí eu me lembro que eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei assim... Mas foi Deus, porque, pensa, mais de 30 anos, mais até... olha, irmãs, 40, quase 40 anos. Eu me lembrar das histórias, a minha mente lá no passado, isso nunca veio na minha mente, na minha memória, irmãs. Nunca veio. Nunca veio. Então perceba, aquilo começou a soltar, eu comecei a ficar cismada com aquilo. Comecei a ficar cismada, eu sei assim que eu fiquei olhando aqui. Falei, aí me veio aquela lembrança dos animais, que aquele objeto ali pode, com certeza, irmãs, aquele objeto era testemunha da crueldade do que ele fazia com os animais. E ali, irmãs, eu sei que eu tomei a decisão, minha mente foi lá atrás, Deus, o Espírito Santo, me trouxe a memória. Eu nunca havia pensado nisso. E ali, irmãs, eu orei ao Senhor, decidi me desfazer daquilo. Anos e anos e anos aquilo me acompanhando, eu resolvi me desfazer, irmãs. E nisso que eu resolvi me desfazer, me veio a segunda situação. Senhor, eu não posso jogar isso aqui em lixo normal, porque pode machucar a pessoa que vai recolher, né? A pessoa que vai recolher. E também, eu não sei para onde que vai. E ali me veio uma ideia. Eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, peguei um motorista de aplicativo, eu estava sem carro na época, e graças a Deus, orei ao Senhor, pedindo a Deus um motorista que era cristão. E ali eu expliquei a situação, que eu queria descartar um objeto no rio, ele ia passar pelo rio. E ali eu orei ao Senhor, pedi a ele para parar, ele entendeu, ele até apoiou. Deus é tão assim maravilhoso que aquele rapaz, ele entendia, inclusive também de libertação, ele era um servo de Deus. Ele entendia, né, desses mistérios. Ele, nossa, a senhora tá certíssima, joga mesmo. E ali, irmãs, eu creio que muita coisa que estava ali naquele objeto, memórias, um memorial daquelas atrocidades aqui em casa. Mas, se ele está com Deus, ele não aceitou Jesus, até porque quando ele foi
quando ele foi, né, quando ele faleceu, eu não era cristã, então, quem sabe, né? Então, eu quero aqui te agradecer pelo seu comentário e que Deus tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia, porque, como eu falei, irmãs, ele comentava, falava das coisas e as pessoas rindo, até ele mesmo rindo, como se animais fossem seres inferiores. E ainda hoje tem pessoas que tratam animais assim, né? Então, que o Senhor nos ajude, amém? Quero aqui ler mais um comentário. Eu quero aqui, irmãs, ler um comentário de uma irmã no vídeo Experiência sobre Perfumes. A Dina, ela fala assim: amém, é verdade, irmã Raquel, temos que vigiar. Eu conheço uma pessoa que usava um desses perfumes que a irmã falou. Então esse rapaz, quando usava o perfume, atraía muitas mulheres. Ele era muito assediado por mulheres, chamadas de piriguetes. Ele começou a ficar muito vaidoso e infiel com a mulher. Depois que ela descobriu que era por causa do perfume, ele parou de usar mesmo. Os dois, não sendo evangélicos, entenderam que o perfume tem algo maligno. E graças a Deus ele não usa mais esse perfume. É muito sério, irmãs, porque eu conto, inclusive nesse vídeo, depois você vai lá no vídeo 1219. Eu falo que eu lá no mundo eu usava um perfume, que eu sabia que era um perfume que não era de Deus, né? Eu usava um perfume que com certeza não era o perfume de Deus, irmãs. E eu sabia. E ali, quando eu aceitei o Senhor Jesus de fato, de verdade, uma das primeiras coisas ali, um dia depois ou 2 dias depois, o próprio Espírito Santo falou: não quero que você use esse perfume. Eu peguei na hora e joguei fora. Mas são experiências minhas pessoais, não faço disso uma doutrina, viu? E nem quero que você faça disso uma doutrina, mas cada caso é um caso, viu? E peça ao Senhor, ore ao Senhor e coloque diante do Senhor. Amém? Deus abençoe e a paz.